Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor. E aí, meu doutor, bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta. Bom dia a todos os amigos e queridos e queridas do Ponto Crítico. Estamos aí com mais um programa Fala Doutor. É o sexto programa. Nós já tivemos aí o nosso aniversário de um mês de programa, Paulinho. Nós estamos aí com o sexto programa. Foram 2 programas sobre hipertensão. Foi aí um programa sobre exercício físico, um programa sobre alimentação saudável, dicas de um bom sono, foi o último programa e hoje... Esse eu não vi o do sono. Foi muito bom, viu? Modéstia à parte, foi muito comentado, as pessoas comentaram bastante dicas de um bom sono. Então isso é importante, né? Porque o sono faz parte de 1/3 da nossa vida aí, né? Que massa! Eu tava com saudade de você. É mesmo, Paulinho? Eu tava com saudade. Como é bom segunda-feira começar com um assunto leve, bom, aprendendo, né? Eu te digo que eu não pude assistir o programa porque eu estava dormindo. Tava de férias, né, Paulinho? Coisa boa. Muito bom. Estamos aí, então, mais uma vez, mais uma edição do Fala Doutor comigo, Dr. Paulo Viesili, seu médico do coração. Já aí selecione as suas dúvidas, já selecione aí a pergunta que você quer fazer para nós, envie no 991644534, que é o WhatsApp do nosso programa, tá? Do Fala Doutor. Vamos repetir, 991644534, ou então aqui no WhatsApp da Rádio Cruz Alta no Ponto Crítico. Que é o 981101140 ou facebook.com/Rádio Cruz Alta, que é uma das multiplataformas que a gente está transmitindo o Fala Doutor. Doutor, tema de hoje no Fala Doutor é... Ansiedade. Ansiedade. Essa amiga, essa moça aí que é muito falada, né? Muito casou falada. Comigo, essa casou comigo. Tu é ansioso, Paulinho? Sim. Eu também sou ansioso, Paulinho. Enfim, o que é ansiedade, né? O que é a ansiedade? Gente, a ansiedade, antes de mais nada, é um estado emocional que todos nós temos, tá? Isso é atinente à natureza psíquica do ser humano, tá? Assim como nós temos raiva, assim como nós temos amor, assim como nós temos esperança, assim como a gente tem inquietação, assim como a gente tem todos esses sentimentos, a gente também tem a ansiedade, tá? A gente tem a ansiedade. A única diferença é que algumas pessoas existe um desequilíbrio nesse estado da ansiedade e a partir desse desequilíbrio começam alguns transtornos, alguns problemas, né? Isso aí nós vamos falar muito. Então a ansiedade ela é natural e ela é necessária. Por exemplo, daqui a uma semana você vai fazer um concurso público, vai fazer uma prova, ou vai fazer uma certa entrevista de emprego, ou você vai acompanhar alguém numa viagem, então isso gera a ansiedade. O que é bem a ansiedade? Então, é um estado de alerta, é um estado de atenção, onde as pessoas ficam focadas em resolver um determinado problema ou a determinada ação. Não necessariamente é um problema, mas é uma determinada ação importante. Então, por exemplo, a venda de uma casa, ou alugar uma casa, comprar uma casa, trocar o carro, ou então uma entrevista do emprego, como eu já falei. Então, isso gera um estado de atenção onde a gente foca mais atenção naquele fato, naquele ação, naquele ato, e a gente gasta mais energia para que as coisas ocorram de uma maneira adequada, de uma maneira que a gente queira ter um objetivo, né? Então, se você quer participar de uma entrevista do emprego, então você vai ficar atento, né? Você vai ficar um estado mais focado de energia para você fazer uma boa entrevista. Então você vai estudar, você vai ler, enfim. Então as pessoas ficam nesse ponto, é importante, né? É bem importante, afinal de contas, se não fosse esse estado de atenção focado, talvez muitas coisas importantes a gente não organizaria de uma maneira tão bem, tão correta, né? Então, por isso que todos nós temos
A bendita ansiedade. Mas quando que ela começa a ser problema? Ela começa a ser problema quando a gente ultrapassa essa medida de estado de atenção. Quando isso já começa a ser um transtorno de ansiedade, quando isso começa a ser um problema, já algo assim que você destina energia demais para alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa que tem daqui a uma semana uma prova ou uma entrevista, então ela gasta energia demais, ela gasta muito tempo com isso. E as pessoas costumam aumentar muito um problema. Então, a prova de emprego, ou um fato, ou um ato, uma ação, se torna muito maior, se torna um problema maior, né? Então, não é que o problema aumentou, mas na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, aquele problema fica muito grande e a partir daí gasta muita energia e a pessoa deixa literalmente de fazer outras coisas, deixa de ter um outro resto de vida e aí então já começa, ocorre aí uma preocupação intensa. Uma preocupação não só intensa, mas constante, e a pessoa não sabe como lidar isso, como amenizar isso, né? E isso então diminui, compromete a qualidade de vida e compromete o bem-estar. Então isso se você tem uma prova daqui a uma semana, mas as pessoas ansiosas sempre têm algo, sempre tem alguma coisa que as deixa ansiosas. E muitas vezes as pessoas ansiosas, elas, entre aspas, procuram problemas, né? Elas acabam pegando problemas dos outros e com isso acaba alimentando. Então o problema não é dela, mas ela tem um estado, um estado focado, intenso, em relação a essa coisa, a esse problema, a essa tarefa de outra pessoa, e ela acaba então substituindo os seus propósitos por outros propósitos. Então é a doença de uma mãe, é a doença de um irmão, é porque a sobrinha está doente, ou porque o filho da amiga brigou no colégio. Então acabam pegando os problemas dos outros, acaba ficando no estado focado demais, numa intensidade muito forte e um tempo determinado. Então isso é uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 1 mês, 1 ano, 2 anos, vários anos. Então essa pessoa fica o tempo todo com essa sensação de perigo, sensação de urgência, medo, insegurança. Ela está sempre com alguma coisa que vai acontecer, ou alguma coisa de ruim, ou alguma coisa negativa, né? E isso aí a gente vai diminuindo a nossa qualidade de vida. Mas as pessoas podem nos perguntar assim, mas a pessoa nasce ansiosa? Então, como eu disse, a ansiedade existe de nós como uma defesa, né? Como um estado de atenção para nós resolvermos alguma coisa, né? Acontece a maneira como que nós somos criados. Por exemplo, se nós somos criados por um pai ou por uma mãe ansiosa, a tendência na adolescência é que a gente responda pelos nossos atos de maneira ansiosa. Ou então, quando as crianças são criadas de modo muito pesado, muito perda da autoestima, onde o ambiente muito agressivo, onde o pai ou a mãe são manipuladores, são muito brabos, né? A criança tende, então, a ficar introspectiva inicialmente e lá na adolescência ela vai desenvolver também sinais de ansiedade, né? Doutor, pelo que eu entendi, então, a ansiedade, todos somos portadores. Sim. Ela é normal e natural. Exatamente. Mas o ansioso, a pessoa que tem a patologia, a ansiedade, ele transforma a ansiedade num monstro. Um monstro que vai se alimentando dia a dia de cada atividade, às vezes dos outros. É mais ou menos aí?
É isso aí, é assim, a ansiedade nós temos, né, Paulinho? Nós temos, faz parte da nossa vida, da nossa defesa. Agora, o transtorno de ansiedade é quando nós usamos a nossa ansiedade o tempo todo para muitas coisas, e muitas coisas não são relativas à nossa vida, são relativas à vida de outros, né? Então, geralmente, a gente se torna ansioso por uma criação, não que o pai e a mãe sejam culpados. Não, eles também tiveram uma infância ansiosa e a tendência é passar geração em geração essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade. E isso, então, acaba acometendo as pessoas e aí as pessoas gastam uma boa parte da sua vida vivenciando a ansiedade, ou seja, a ansiedade torna a ser parte da vida da pessoa. Então, uma coisa é você ter um momento de ansiedade, de tensão, você administrar isso. A outra coisa é a ansiedade tomar conta da tua vida e você ficar o tempo todo aí ansioso, né? E vivenciando essa ansiedade com diminuição da qualidade de vida, com diminuição aí do bem-estar geral. Você que é ansioso, quer conversar conosco, quer tirar suas dúvidas, né? Se comunique conosco pelo WhatsApp, o 991644534 e também o WhatsApp da Rádio Cruz Alta, aqui no Ponto Crítico. É o 98110.140 ou na rede social facebook.com/Rádio Cruz Alta. A gente já está recebendo um monte de questões para a segunda parte do programa. Bem lembrado. E você, se quiser me ver, se quiser me ver ao vivo e a cores, nós estamos ao vivo e a cores no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, no YouTube também. Você pode entrar em contato conosco e você pode nos ver aí nesse dia chuvoso. Paulinho, quanta chuva, né? A chuva me traz ansiedade, sabia, doutor? Exatamente. Então, muitas pessoas... Ontem, quando o senhor gravou a chamada para o programa, sim, e falou assim sobre a chuva, sobre os temporais, eu disse, meu Deus, ele está falando de mim, entendeu? E de muitos cruzaltenses que ficam bem nervosos quando a condição sai do normal, sempre tem algum fato diferente. É isso porque a minha sogra, a Ieda, ela ligou para nós dizendo que ela viu na notícia que ia ter muito raio e ela estava com medo dos raios, ela estava trancada em casa com medo dos raios. Claro, nós falamos para ela, está protegida dentro de casa, não tem problema nenhum com os raios, né? Está protegida, deixa que os raios aconteçam. Em relação à chuva, nós estamos protegidos, né? Então que a nossa atenção se volte aos mais necessitados, né? As pessoas mais suscetíveis a grandes volumes de chuva e vento nas suas casas, isso pode trazer algum prejuízo. Mas aí então o poder público está atento através aí da prefeitura, etc., os bombeiros, né, a defesa civil, estão atentos aí, atendendo as pessoas conforme o chamado. Então a ansiedade, né, a nossa irmã aí, né, mais ou menos, Paulinho, mais ou menos aí 35%, 30%, dependendo da estatística, até 40% das pessoas têm o transtorno da ansiedade. É um dos transtornos psíquicos mais comuns, mais frequentes da humanidade. E o Brasil, eu ia exatamente lhe perguntar isso. O Brasil, segundo a ONU e segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país de maior incidência de ansiedade do mundo. Ah, mas esse título eu não queria. Não, esse não. Esse não é bom. Isso piorou muito depois da Covid, né? Nós mudamos os nossos atos, nós mudamos a nossa vida, muitas coisas foram mudadas e a gente fica muito ansiosa. Outra coisa também, Paulinho, que está aumentando muito a nossa ansiedade é a tecnologia, tá? E da tecnologia, principalmente as mídias sociais, tá bom? O Facebook, o Instagram, eles geram bastante ansiedade nas pessoas, Paulinho. Eu posso te dizer assim, ó, com afirmação e assinando embaixo, porque eu fiquei um tempo sem utilizar muito as redes sociais durante o período de férias e retornei, a partir do emprego, né, das informações, usar as redes sociais de novo. Dá diferença imensa.
Dá muita diferença. Parece que ali tem um botãozinho que liga a outras partes do corpo. Parece não, tem sim vários botõezinhos que ligam. O porquê? Porque a ansiedade, essas mídias sociais como o Instagram, o Facebook, principalmente o Instagram, ela é comandada por algoritmos, ela é comandada por robôs, né? Então, por exemplo, se você dá um like no Instagram de uma casa bonita, esse robô ele vai ler que você gosta de casas e ele vai começar a colocar no teu Instagram vários links de casa, várias postagens de casa e assim por diante. Por quê? Porque aí você vai ver mais, dá mais prazer em ver. Dá mais prazer em ver. Então, se você gosta de flores, os robôs, através de algoritmos, ele vai colocar também no teu Instagram diversos compartilhamentos de flores. Então, tipo carro, casa, restaurante, tipo de comida, né? Você pode ver que tem várias pessoas fazendo comida no Instagram e isso gera, então, gera links, gera engajamento. E isso os robôs notam que você gostou pela quantidade que você vê e pelo tempo que você vê uma postagem. Se você passa rápido é porque não gostou. Se você demora para passar, é sinal que gostou. Então o robô do Instagram, ele lê isso, ele vê isso como seu interesse e ele começa a colocar lá no Instagram coisas desse gênero, para você gostar mais, né? Gostar mais. Só que na vida real não é assim. Na nossa vida real não é assim. Né? Na nossa vida real é diferente. Nós não temos esses restaurantes bonitos, essas casas bonitas, esses carros chiques, essas pessoas que ficam ostentando dinheiro, ostentando riqueza. Na nossa vida real, a coisa é bem difícil. É outra realidade. Então, quando há esse choque de aquelas coisas bonitas que rolam no Instagram e a nossa vida real, que não é aquelas coisas bonitas, embora na nossa vida as coisas são muito boas, a gente acaba não valorizando o que a gente tem e acaba querendo ter aquilo que vê no Instagram. Aí, como tem esse choque, esse paradoxo das realidades, aquilo que a gente é e aquilo que a gente vê, isso gera frustração. E a frustração, ela gerada em muito tempo, ela gera ansiedade. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos inseguros. A gente fica com aquela sensação que a gente não vale nada, aquela sensação de desvalia, né? Tipo assim, as coisas dos outros são melhores, eu não tenho nada. E a gente acaba não valorizando tudo aquilo que a gente tem. Então isso deixa com que a gente fique até com despersonalização. A gente acaba não reconhecendo aquilo que a gente tem, acaba não reconhecendo aquilo que a gente é, achando que o outro que é o melhor, que os outros são melhores, e a gente acaba ficando então muito frustrado, e essa frustração gera tristeza, e essa tristeza junto com a frustração aumenta a nossa ansiedade. Quer dizer, se você é ansioso, então, com esse tipo de comportamento das mídias sociais, isso nos faz com que nós sejamos mais ansiosos, né? Então, a gente de onde vem a ansiedade? Nós temos a ansiedade. Então, nós vamos ter o transtorno da ansiedade, dependendo da nossa educação, se é em ambientes ansiosos, né? A família é o primeiro ambiente, ou no trabalho, quando nós temos alguns colegas ansiosos, ou um patrão ansioso, ou um chefe ansioso, a gente acaba ficando ansioso também, porque quer fazer com que a outra pessoa queira fazer a mesma coisa, né? E acaba aí não correspondendo às necessidades do patrão e a gente acaba então se frustrando e isso gera ansiedade, medo de ser demitido, medo de não ser aceito. Medo de não ser aceito. E esse medo de não ser aceito, então, gera insatisfação, e essa insatisfação, junto com tudo, nos deixa mais ansiosos. Então, daí que vem a bendita ansiedade. Eu digo bendita porque nós temos que ter essa emoção, ansiedade, assim como o amor. Nós temos que ter essa sensação de amor,
Nós precisamos amar e ser amado. Agora, o transtorno de amor é quando o nosso amor ele é dependente do outro, né? Então não é amor, mas sim dependência psíquica do outro indivíduo, que nós achamos que é amor, né? Ou então a falta de amor, e também é muito ruim, nos deixa sem brilho, nos deixa sem força, nos deixa sem luz, a começar por nós mesmos. Tô vendo que é uma mistura de sentimentos que chega a essa irmã ansiedade se manifestar. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí, porque a ansiedade, ela não é algo pontual, ela é multifatorial. São vários fatores, tá? Mas principalmente é a maneira como nós encaramos a nossa vida. É a maneira como nós encaramos os nossos problemas, sejam eles de ordem afetiva, sejam eles de ordem profissional, sejam eles de ordem financeira, né? Então isso aí é uma coisa que nós temos que trabalhar bem. Uma coisa é você resolver um problema e passar até ver outro problema e as coisas vão se resolvendo. A outra coisa é você ir atrás de problema para gerar a ansiedade. Então, você se preocupa em demasia com um vizinho que não está bem, ou você se preocupa em demasia com uma irmã que está com câncer, ou se preocupa demais com o filho da vizinha que perdeu o emprego. Então, sempre tem uma coisa para se preocupar e a pessoa, ela não descansa, ela está pensando naquele problema. Ela vai dormir pensando naquele problema ou nos problemas. E ela acorda pensando naqueles problemas. Isso nós falamos no programa passado da higiene mental antes de dormir. Para isso que é importante tirar os pensamentos da cabeça para que nós possamos dormir de uma maneira melhor. Desculpa que eu estou resfriado, né? Então, eu lhe desculpo, não tem problema. Então não tem problema. Então, as condições do tempo, isso é normal no Rio Grande do Sul. É muita chuva, né? É muita chuva. Então, quais são os tipos de transtorno de ansiedade, né? Então, tem os transtornos de ansiedade generalizada, quando aquelas pessoas ficam muito ansiosas, acabam ficando com preocupação muito excessiva, análise muito crítica, muito minuciosa de cada coisa. Então, é chamada de ansiedade generalizada. Tem o transtorno da ansiedade obsessivo-compulsivo, né, que é o TOC. As pessoas acabam aí tendo obsessões durante a semana e até um estado compulsivo ao longo da semana. O que é um estado obsessivo? Estado obsessivo, a pessoa ela tem pensamentos fixos em determinada coisa, tá? Tipo assim, lavar roupa. Então ela tem que estar toda hora preocupada em lavar roupa. Não tem nada para lavar e ela fica andando pela casa para achar alguma coisa para lavar. Tá? Ou então ela tem uma obsessão por limpeza. A casa tá limpa. Isso. Tem gente que, meu Deus, onde é que tá sujeira? Sai correndo. A casa tá limpa, mas ela tem que limpar. A casa tem que limpar. Deus o livre, já. Se alguém chegar aqui, a casa tá imunda, mas tá limpa, tu acabou de limpar. Não, mas já sujou, né? E tem o estado compulsivo, que as pessoas têm atitude compulsivas, né? Tipo assim, de madrugada ela tá lá lavando a casa. De madrugada, que é o horário de dormir, ela está lá lavando a casa, lavando tudo, e ela tem que lavar tudo o mais rápido possível, através de uma compulsão, né? Outro tipo de ansiedade que nós temos são as fobias sociais, né? São preocupação, medo com situações sociais comuns, né? Um tipo de ansiedade que é muito frequente, que nós vemos muito nos hospitais, são a síndrome de pânico, que são as crises intensas das ansiedades, tá? A crise intensa é uma crise intensa de medo, é um mal-estar generalizado muito forte e uma sensação muito forte que vai morrer. Por mais que tu diga para essa pessoa que ela está nervosa, que ela está ansiosa, que ela não vai morrer, ela acha que vai morrer. Sempre ela acha uma coisa ruim no corpo e ela vai morrer. Essas pessoas precisam tratar a síndrome do pânico em hospitais, precisam ser medicadas, né? E tem também um outro tipo de ansiedade muito comum, que é o agorafobia,
são medo de situações, lugares abertos e medo de lugares que possam causar impotência, constrangimento ou até aprisionamento. Tipo assim, você vai num supermercado, né? Então você tem medo de ficar constrangido. Você vai numa entrevista, tem medo de errar, tem medo de não fazer uma entrevista bem feita, né? Então você acaba se boicotando e não fazendo as coisas. Então agora a fobia faz com que as pessoas se auto-boicotam muito para não sofrer. Aí depois vem o arrependimento e aí as pessoas acabam sofrendo muito por não conseguir fazer determinada tarefa. Isso aumenta a impotência, aumenta a insatisfação e aumenta então a ansiedade, Paulinho. É muita coisa. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, não quero pautar o seu programa, tá? Mas eu acho que vai ter que ter 2 programas sobre a ansiedade. E é coisa bem boa, vamos fazer 2 programas se for necessário. Assim, ó, o que tem de pergunta aqui para depois do intervalo. Eu já estou até ansioso em fazer as perguntas. Então vamos ao intervalo, mas aí uma segunda parte que ainda nós queremos dar aí os sintomas de ansiedade, Paulinho. Tá bom. Meningite, gripe, tosse crônica. Xarope Magarás cura. Se você sofre com úlcera, gastrite, mau hálito, má digestão, inflamações uterinas, vias urinárias e impotência, tome o Composto Magarás. Xarope Composto Magarás, já nas farmácias e drogarias. Xarope Magarás, 50 anos de tradição e milhares de... Ana, 10 miligramas, 15 miligramas e 20 miligramas, R$ 49,99 cada. Ciprofibrato, 100 miligramas, na compra de 2 caixas. No Hospital do Dente, você conta com todas as especialidades em tratamentos odontopediátricos, além de acompanhamento ortodôntico e cuidados precoces para proteger o sorriso do seu filho. Agende uma avaliação durante o Julho Laranja e garanta um sorriso. Realizamos análise para mais de 30 espécies